Você já se sentiu invisível na fase madura? Essa é uma sensação, menina, silenciosa, mas ela é extremamente comum. Eu preciso começar te dizendo algo com muita clareza. Eu escuto isso há muito tempo. A mulher madura não fica invisível por causa da idade. Ela se torna invisível quando a imagem dela para de acompanhar quem ela se tornou. Essa é a forma que eu enxergo. Por quê? Depois de 24 anos atendendo aí mulheres do mundo todo, o que eu vejo não é perda de beleza, é perda de tradução. Por quê? Porque na fase madura a mulher evolui, ela se torna mais seletiva, você se torna mais consciente, se torna mais forte emocionalmente, mas a imagem muitas vezes fica presa no passado ou ela fica desconectada da idade atual. E como que o mundo faz? Ele responde a essa imagem. O nosso cérebro humano, ele lê primeiro o que você vê, depois ele interpreta quem você é. Então, se a sua imagem não comunica presença, o mundo não devolve essa presença. E é por isso que muitas mulheres sentem que não são mais notadas, que perderam o impacto, que algo mudou, mas elas não sabem exatamente o que. Agora, deixa eu te trazer aí um lugar de clareza, que é importante você entender isso. Isso não é sobre idade, é sobre construção de imagem. E o cabelo, meninas, tem um papel central nisso. Não como estética na fase madura, mas ele vem como um processo de linguagem. O cabelo, o que ele faz? Ele direciona o olhar, ele define muitas proporções, ele altera completamente essa leitura do rosto. E aqui começa basicamente o meu trabalho, ou seria o trabalho de um profissional, que a gente não pode só cortar cabelo. Nós precisamos interpretar o que o seu rosto precisa comunicar. E agora eu quero te dar uma direção de maneira prática. Se você não quer se sentir invisível, existem 3 pontos que você precisa observar na sua imagem. 1. Peso visual. Isso envelhece sem você perceber. Muitas mulheres carregam um cabelo que pesa essa expressão. Por exemplo, muito volume aqui na lateral, cabelo muito escuro, sem contraste. E outra coisa que eu sempre bato na tecla, linhas retas e rígidas. Isso faz o seu rosto descer. E quando o rosto desce, a sua presença some. Agora, o que você pode fazer neste caso? Olha essa foto aqui atrás de mim. Você tem que buscar leveza estratégica, ou seja, mais movimento, cortes que elevam, não que achatam o seu rosto, a distribuição de volume sobre todo, ou seja, no lugar certo também, principalmente nessa região do topo. O segundo ponto que você precisa levar em consideração, que isso vai devolver vida para o teu rosto. Com o tempo, o rosto ele perde uma coisa que chama-se contraste natural. Então, se o cabelo não acompanha isso, a imagem ela fica apagada. Então, o que você vai fazer? Então, você vai trabalhar pontos de luz inteligente, ou seja, mechas frontais. Você vai iluminar sem exagero, sabe aquela coisa de excesso de mecha? Você vai criar dimensão, não bloco de cor. Então, não é sobre você ficar loira, é sobre você devolver vitalidade no seu rosto. Isso é muito importante, tá? Esse contraste de cor. E o terceiro é coerência com quem você se tornou. Então, esse daqui talvez seja o mais importante. Muitas mulheres mantêm o mesmo cabelo por muitos anos. Talvez você esteja nesse contexto, tá? Mas vocês não são mais a mesma mulher. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se perguntar, tá? Essa imagem que eu estou aqui no meu rosto, no meu cabelo, ele ainda representa quem eu sou hoje? Se a resposta for não, então não é você radicalizar. Isso não funciona. Por experiência própria, meninas, você precisa ajustar agora a sua imagem com inteligência. E eu quero trazer para você o meu posicionamento sobre isso de maneira muito clara. Eu não acredito em beleza forçada, eu não acredito em padrão de juventude artificial, eu não concordo com cabelo genérico, tá? Pelo contrário, eu acredito em uma coisa: a imagem precisa acompanhar a evolução dessa mulher ou a sua evolução. Porque quando isso acontece, você não precisa chamar atenção, você não precisa competir. A verdade é que você não vai provar mais nada para ninguém. A sua imagem simplesmente ela entra no ambiente e você é percebida. E isso acontece, gente, em
segundos. Então, olha só, caso você esteja se sentindo invisível, preste atenção no que eu acabei de falar e guarde isso aqui, ó. E se você está sentindo, como eu lhe disse, não é porque você perdeu algo, é porque aquilo que você se tornou ainda não está sendo visto. Eu preciso que você entenda isso, porque você não está sendo traduzida exatamente como você deveria te traduzir. E quem está gerando muito isso é bem provável que seja o seu cabelo. E é aí que é o que eu faço. Eu não mudo mulheres, eu alinho a sua imagem com a identidade. Esse é o meu objetivo quando você vai sentar ali na minha cadeira e que você deveria ter também. Porque quando isso acontece, ó, você não volta a só ser notada, você passa a ser impossível de ignorar. Então acredite em mim, muitas de vocês estão se sentindo invisíveis, não é só por causa das consequências da menopausa ou de estar envelhecendo ou se sentindo envelhecido, é porque é bem provável que você esteja com a imagem envelhecida e não está sendo percebida como um dia você foi. Se você seguir essas dicas que eu te dei, muita coisa vai mudar emocionalmente aí na sua imagem.